Bom dia a todos y a todas las que nos asisten en este día, quinta-feira, cuarto día do Simpósio da Regulação Urbana e primeiro Simpósio Internacional de Silvicultura Urbana. Desculpem o atraso, que aqui na cidade de Sinop ontem choveu forte, ventou forte, estávamos com problema na internet, mas está tudo certo. Hoje contamos com a presença do professor Dr. Demóstenes Ferreira da Silva, professor da Universidade de São Paulo, um científico reconhecido internacionalmente, líder de grupos de pesquisa de florestas urbanas, com inúmeros artículos referentes a floresta urbana, livros, etc. Damos a bem-vinda ao professor uma vez mais. Ele esteve conosco aqui no Sinop no ano 17, no primeiro simpósio. Então, agradecemos de todo o coração sua presença e a sua contribuição para o simpósio. Então, seja bem-vindo, professor, e fique com a palavra. Muito obrigado, professor Mogena. É uma satisfação voltar, embora de uma maneira completamente diferente, né? No primeiro também, na hora da minha apresentação, faltou luz também, né? E hoje também faltou luz também, né? Muito interessante isso, né? Mas vamos lá. Eu queria deixar um abraço a todos aí daquele dia, não sei se estão acompanhando, todo mundo que estava naquele momento, mas foi muito agradável, eu fui muito bem recebido aí em Sinop, foi uma grande satisfação para mim poder participar aí com vocês, né? E é uma grande satisfação hoje também poder estar aqui junto de vocês nesse evento que está marcando, está sendo muito importante, né? Então, é muito bacana. Queria também mostrar aqui o banner, começar com o banner do evento, né, do simpósio e silvicultura urbana, e mostrar aqui o símbolo, né, o símbolo da floresta urbana aí da ONG de vocês, é muito bonito, é muito bacana, muito sugestivo, né, e tem tudo a ver com o trabalho da gente, porque a gente quer aproximar mesmo as copas das árvores das casas, né, se possível cobrir tudo, né, e esse logo é muito sugestivo, muito, muito bonito. Bom, o meu tema de hoje, né, é a avaliação de riscos das árvores nas cidades, né, das árvores urbanas. Né, a árvore urbana é diferente de árvore? Não, não é, né, árvore é árvore. Né, mas vamos lá. Então, eu queria começar um pouquinho só rapidamente falando de silvicultura urbana, né? Então, floresta urbana e silvicultura urbana, né? Então, a gente cuida, né, de todas as áreas onde tem verde lenhoso, onde tem árvores e arbustos, né? Então, entendendo tudo isso como um sistema. Né? Então, esse pensamento começou a partir dos anos 60, né? Muito novo esse pensamento de silvicultura urbana, é muito recente, né? Mas, na verdade, silvicultura urbana já se faz há muito tempo, né? Desde o século XIX, um pouco antes até, já se faz silvicultura urbana, mas não com esse nome, com esse conceito, né, de ciência, de área de conhecimento da engenharia florestal para desenvolvimento de conhecimento para o benefício, né, das comunidades urbanas. Então, o objetivo, né, o professor Jorgensen, que está aqui na fotografia, em preto e branco, ali no canto, ele foi o que conceituou, né, a área, ele é patologista florestal, de uma certa maneira a palestra de hoje tem a ver com a área dele também, né, então ele foi o primeiro a usar o termo urban forestry, né, e a gente pensa em árvores, a gente pensa em serviços baseados na natureza, né? Eu acho que a floresta urbana é um dos serviços baseados na natureza que estão presentes nas nossas cidades. Porém,
né, quando uma árvore cai, quando ocorre um acidente grave relacionado à árvore, né, a árvore está no contexto, né, a árvore acho que não é a culpada, ela também é vítima, né, então a gente pode estudar bastante, que a gente vai perceber, um pouco de estudo, a gente já percebe que a árvore é uma grande vítima, né, assim como tem crianças de rua, né, também tem árvores de rua, né, elas são sofridas, mal cuidadas, né, e ainda prestam muito serviço. E aí, quando a gente vê uma árvore caída, a gente culpa só a árvore, né? Mas, na verdade, tem todo um cenário de esse desserviço que a árvore traz quando ela cai, na verdade, não é dela, né? É a falta de outros serviços de manutenção, de conservação, de bom plano para que possa haver um bom solo para ela poder ter uma boa ancoragem, né? Então, essas fotos aí são catastróficas, mas isso ocorre, né? Então, quando a gente tem vento, tempestade, agora que está começando o verão, vai começar a fase de novo de notícias ruins envolvendo árvores, né? Mas é importante a gente pensar que esse desserviço está muito ligado à ausência de manutenção, né? Ele é um fruto da ausência de cuidados e da ausência de um bom preparo de solo, de uma calçada pensada, de uma rua pensada para as árvores também. Então, a gente estuda um pouquinho isso, né? Principalmente a questão da vulnerabilidade da queda, da integridade das árvores, e aí, nessa questão das ameaças, das vulnerabilidades, da análise de risco, a gente tem que pensar no entorno da árvore, no que ela pode atingir, se ela vier a cair ou perder partes, né? Então, aí a gente tem que pensar em criar um sistema para avaliar isso, né? Trabalhando aí com integridade, com continuidade, com confidencialidade da informação e fazer uma avaliação dos riscos. E aí a avaliação dos riscos, ela passa, né, em um contexto que inclui as ameaças, as vulnerabilidades e o valor a proteger. E também pelo que nós, como comunidade, entendemos que é risco, né? Qual a nossa coragem em enfrentarmos riscos, porque cada dia nós enfrentamos isso, né? Quando a gente acorda de manhã, a gente está se preparando para isso, né? A gente levanta para trabalhar, a gente está correndo risco, mas são riscos que você está acostumado a passar, né? Você entra e passa por esses riscos, né? Mas a gente está sempre correndo risco de alguma maneira, né? Então, é um contexto que é aceitável até um certo limite, né? Então, e aí a gente pode entrar nas técnicas de análise de riscos, né? Pensando nas ameaças, nas vulnerabilidades, e para cada cenário prever os prejuízos, né? Ou seja, analisar, no caso da árvore, o entorno onde ela está e os possíveis prejuízos que podem acontecer, né? Então, trabalhar com a questão quantitativa também, e também subjetiva, e a pensar nas probabilidades. E aí, quando a gente pensa nas probabilidades, a gente entra na probabilidade, por exemplo, da árvore falhar, né, alta, média e baixa, como está aqui, alta, média e baixa, ou então, né, o impacto. E o impacto são os alvos aonde essas árvores podem atingir. Então, ele pode ser insignificante, se uma árvore que estiver lá no meio da floresta amazônica, né? Se ela cair, ela vai ter um impacto sobre as pessoas de uma maneira muito insignificante, né? Mas se ela estiver numa via pública, principalmente numa via pública, se ela estiver junto de um parque infantil, né? Se ela estiver próximo de uma passagem onde muitas pessoas passam durante todo o tempo, né? Esse impacto pode ser catastrófico. Né? E aí você coloca numa matriz e você tem, né? Se você tem uma alta probabilidade e um impacto moderado catastrófico, você já tem um alto risco aqui, né? Ao passo que se você tem um lugar de baixo impacto, mesmo se você tem uma probabilidade, né? Você tem
você tem um dado médio aqui, né? Se é insignificante o impacto, mesmo que seja alta a probabilidade da árvore falhar, você tem um risco médio. Então, a matriz, a gente pode pensar também em analisar árvores, né? Perante a sua integridade, mas perante também a sua característica de espécie também, né? Pensando na sua estrutura, né? Na quantidade de luz que ela deixa passar, que vai ser proporcional à quantidade de vento, né? A permeabilidade da sua copa, né? O arrasto aerodinâmico que essa copa vai ter, né? É do indivíduo arbóreo? Claro que sim, mas também são características que estão presentes em todas as árvores daquela espécie. Então, isso aí abre campo para a gente estudar, abre área aí para a gente estudar bastante, né? E com certeza, o risco de uma árvore falhar também pode ser maior dependendo da espécie, né? Existem espécies mais frágeis também. Então, pulei uma aqui. Então, as árvores, né, elas possuem raízes de ancoragem, e a gente precisa procurar manter essas raízes de ancoragem. É muito importante, né? Então, eu estou falando de análise de risco, estou mostrando a técnica, mas também estou dando alguns exemplozinhos, né, algumas fotografias aí para ilustrar, né? Então, essa aqui é um exemplo, né? É um Enterolobio cortoticílico, ele inclinou, mas olha essa raiz aqui, como ela está tensionada, como ela segura essa árvore, não? Então, aqui, quando eu tirei a foto, pegando aqui nessa raiz, dá para ver como ela está tensionada, esticada, né? E as outras raízes também proporcionando essa ancoragem. E aqui a árvore virou, quase que abriu aqui a sua base, e aqui não tem raiz pivotante nenhuma, só raiz superficial. E aí, uma perguntinha, né? Você tiraria essa árvore, né? Falando de integridade, olha como é que ela está, né? Dá para olhar, muitas vezes dá para olhar o outro lado dela, né? Se essa árvore estivesse numa praça, estivesse num parque, provavelmente eu não tiraria, né? Mas ela está num local que é uma via pública, de muito trânsito, uma avenida, né? Então, é uma árvore que tem risco, né? Então, não dá para experimentar e deixar ela ali, né? Eu tiraria, sim, né? Embora ela tenha também justificativas aqui para estar em pé ainda, né? Essa daqui também é outra espécie que muita gente condena para a calçada, que é o flamboyant, Delonix regia, né? E o flamboyant, ele é uma árvore que tem uma copa maravilhosa, uma sombra maravilhosa e uma boa aerodinâmica, né? Uma boa permeabilidade, uma boa flexibilidade. Então, é uma árvore interessante, mas ela tem que ter raízes. E no caso aqui, específico, ela conseguiu gerar aí uma base que está se sustentando bem, né, para essa árvore. Aqui você é uma espatódia numa calçada, também estreita, né, mas uma rua bem tranquila e ela não tem nenhum problema de integridade. Então, esses casos aqui são casos que essas árvores, na minha visão, estão muito bem. E aí a gente pode abrir ainda mais a probabilidade, né, e o impacto, né, abrindo aí numa matriz aí de 5 por 5, né? Então, você tem aí 25 quadrinhos aí entre baixa, média e alta, né, alto risco. E aí você pode gerar, então, faixas, classes de porcentagem, né, onde você vai trabalhar essa questão da probabilidade e do impacto. E se você colocar ainda aqui no meio um espelho, espelhar essa matriz, você ainda cria uma outra, que é uma de oportunidades. Oportunidades de intervir. Então, aonde você tem, né, uma probabilidade de 90%, né, e um alvo, um impacto muito alto, você vai ter uma baixa oportunidade de intervir, né, de modificar essa situação mantendo a árvore. Ao passo que,
Se você tiver ainda um risco muito alto, mas uma probabilidade baixa, você tem ainda muito para fazer, né? Você pode evoluir muito essa situação aqui para evitar possíveis desastres. E assim por diante. Essa é a matriz, né, baseada naquela utilizada pela Sociedade Internacional de Arboricultura, a ASA. Então, é aqui que ela define em 2 páginas, com muitas variáveis, né, ligados aí ao sítio, ao local onde a árvore está, a avaliação da copa, do tronco, das raízes, da base da árvore, e onde vai para uma tabela, onde tudo isso é pontuado. E depois você tem 2 matrizes, né? Uma aqui de matriz de probabilidade e uma matriz de risco, onde você fecha aqui o dado de probabilidade e entra aqui nas consequências da falha, né? E aí você gera, e ainda você tem, nesse formulário, a possibilidade de fazer um pequeno croquis, a possibilidade de fazer marcações sobre como que a árvore está, e dar opções de mitigação do risco, né? Até mesmo de mover os alvos de lugar, né? Porque se você está num parque, tem árvores de risco, tem um parque infantil, mas o parque tem muita área, você pode mudar o parque de lugar também, o parque infantil de lugar, num lugar onde vão ter uma quantidade menor de árvores com probabilidade alta de queda. Então, esses esquemas aí são muito próprios de um nível de avaliação. Então, a gente tem 3 níveis básicos de avaliação. O primeiro é simplesmente uma observação simples, corrida, onde você pode passar pelas árvores da cidade inteira de carro, olhando para ver se você vê algo errado, né, alguma falha. Mas aí depois você tem uma análise nível 2, que é esse formulário aqui. Essa é a análise nível 2, que é muito importante, análise visual nível 2. Então, aqui no nível 2, você tem aqui um fluxograma, né, onde você vai definir o escopo, vai fazer a análise visual, vai identificar as árvores com problemas, né, e vai reportar isso, né. E aqui é o nível 3. No nível 3, você vai usar equipamentos, vai usar técnicas, vai escutar a árvore, vai colocar um tomógrafo, vai perfurar uma parte da árvore para sentir se tem problemas estruturais internos, não visíveis, né? Então, tem várias opções aqui listadas para isso. E aqui é análise nível 2, mas não seguindo propriamente aquele padrão da Sociedade Internacional de Arboricultura, mas semelhante a ele, e foi feito em 2008 no Parque Ibirapuera, aí com a importância de prevenir acidentes, proteger as pessoas e planejar intervenções. Então, aqui no setor sul do parque, a gente tem aí a área da pista de Cooper, e justamente na área da pista de Cooper você tem a maior quantidade de árvores com possibilidade de falhas, com problemas no Parque Ibirapuera. Então, isso aqui foi 2008, o parque tem sido bem mantido, né? E não tem acontecido tantos acidentes assim. Nós temos aí, no parque, nós desenvolvemos nosso primeiro modelo de previsão de queda, né, probabilístico, e ele vai na seguinte pensamento, né? Quanto maior a árvore, quanto mais densa a copa, maior a probabilidade de acontecer um acidente. Então, a gente trabalha muito com as proporções da árvore aqui, né? A presença de injúrias, né? E características de local, vento. Né? Então, aqui tem a tabela, 15.000 árvores, 15.055 árvores do Parque Ibirapuera, todas com um índice de risco de queda normalizado, vai de 0 a 100, né? E essa aqui é a fórmula de risco que nós criamos naquela época, num banco de dados relacional,
para que, a partir do cadastro da árvore, da medição da árvore, da avaliação, ele já pudesse avaliar aí o índice de risco. Então, o que a gente está tratando dentro de um modelo de pensamento, aí, de planejamento, de gestão de silvicultura urbana, né, é preservar árvores maduras, basicamente preservar árvores maduras. Né? Então, nós temos aí vários livros de um professor alemão chamado Klaus Mattek. O Klaus Mattek é uma referência nessa área, em resistência de árvores, né? E ele escreveu vários livros, ele tem muitos desenhos, ele ilustra muito bem as considerações biomecânicas das árvores, e tá aí, um deles é esse Field Guide, né, for Visual Tree Assessment, VTA, e ele é muito importante, né? Esse é um livro bacaninha, muito legal, básico, né, que eu acho que todo mundo que avalia árvores precisa dar uma olhada no trabalho do professor Mattek. Então, dentro do trabalho do professor Mattek, ele divide aí a avaliação visual, né, o VTA, em avaliação biológica e mecânica, né? Então, avaliação biomecânica, onde você vai estar olhando a questão do vigor, da fisiologia da árvore, da presença de fungos, né, da inserção do galho, dos fenômenos de oclusão que a árvore faz, e a questão mecânica, os defeitos, as rachaduras, né, a má ancoragem de raízes, como a gente estava comentando, né, o tamanho da copa, problemas no solo, então a parte mais física, mecânica. Né, e caso ainda existam dúvidas, aí aquele nível 3, em que você vai escutar a árvore de uma maneira mais consistente, né, vai bater, vai furar, vai colocar um tomógrafo, né, para tentar definir esses riscos. Na parte biomecânica, um detalhe interessante é que até mesmo a questão de uma relação chamada HD, que a gente pode chamar de slenderness, né, o quanto é delgada um caule, né, quanto mais delgado ele for, maior a questão do risco, mas existe um ponto aqui de 40 a 50, onde você tem uma mudança, né? A partir disso, você tem uma maior possibilidade, você tem mais falhas, mais árvores caindo. Né? Então, esse aqui é um dado bem interessante. Eu penso, né, gestão de florestas urbanas, não dá para dissociar isso de sistemas de informação geográfica e sensoramento remoto. Então, para a gente encontrar onde tem mais copas de árvores em um determinado lugar para você cuidar, tem que ser o mais barato hoje é você fazer uma análise por sensoramento remoto. Você consegue ver o todo e consegue aí priorizar recursos baseado nisso. Né? Aonde não tem árvore eu vou plantar, aonde tem muita árvore eu vou cuidar, eu vou avaliar para que problemas não aconteçam. Né, para que somente os serviços, né, bons, né, sejam prestados. Então, aqui é Florianópolis, né, aqui é a ilha de Florianópolis, aqui é o continente, nós fizemos um inventário aqui no centro, né, olha aqui, esse não é o inventário, é só o sensoramento remoto, mas se você segmentar só pelas vias públicas, vai dar para dizer quais vias públicas tem árvore e quais não tem, aonde você tem que cuidar. Né, e qual que é a intensidade disso? Né, no caso do centro de Florianópolis, não tem quase problema, porque quase não tem árvore de grandes dimensões, né? Só 7,75 de cobertura arbórea dentro do viário, né? Muito pouco. E aí está o censo das árvores, né? Com as espécies, aqui com o valor ambiental delas, com serviços ambientais. Você vê que poucas árvores têm a maior quantidade de serviços. Isso aqui é serviço monetário, está em reais. E aqui, então, a gente consegue ver a questão, então, desse valor, né, valor de vulnerabilidade, de risco, e o outro valor, que é o valor dos serviços ambientais, dos serviços das árvores. Né? Então, a gente tem dois
né, uma avaliação aí mais patrimonial das árvores por fórmula e uma avaliação pelo índice de risco de queda, né, de cair, da árvore cair, ou de perder galhos, né? Então, aqui a gente pode colocar, como eles dois estão normalizados, você pode colocar um sobre o outro e saber qual que é maior em cada indivíduo arbóreo, para você poder tomar decisão, né? Eu tiro, não tiro, eu mantenho, eu troco, eu mudo o meu entorno, né? Eu posso seguir alguma dessas linhas baseado nesses valores. Então, é isso que a gente pensa, isso que a gente imagina que pode ser feito rapidamente numa cidade, né? Por meio de SIG, sensoramento remoto, mapear as áreas mais vulneráveis e depois fazer esse tipo de análise, né? Os valores. Aqui, continuando em Florianópolis, você tem aí uma poda de limpeza importante para eliminar riscos, né? Ramos secos e podas baseado ainda no diâmetro da copa, onde os círculos aqui têm a ver com o diâmetro da copa, exatamente o diâmetro da copa. Mas mesmo com tudo sendo bem cuidado, as árvores podem ter falhas que sejam intrínsecas da sua espécie, né? No caso aqui é um pau-ferro, né? Ele aqui com muita casca inclusa, isso acontece, é recorrente no pau-ferro ter casca inclusa, né? E isso pode gerar falhas. Olha aqui. Podridão, e um galho muito pesado, um vento mais forte, e ele foi tracionado e quebrou. Problemas humanos também, né? Pessoas que cortam as raízes todas para reformar as calçadas, pensando que a árvore tem raiz pivotante, e a árvore não tem raiz pivotante nada. Né? A árvore já madura, ela não tem praticamente raiz pivotante, não tem mais isso, né? Só tem raiz superficial. E aí, principalmente numa calçada sem oxigênio, né? E aí, quando você corta essas raízes, você tira a ancoragem da árvore e a árvore tomba. Né? Bem o que aconteceu aqui em Piracicaba. Olha aí. Tudo cortado, apodrecido. Né? Aqui é uma área que Parque Ibirapuera, né? Essa árvore também tinha um oco na base, né? Poucas raízes para sustentá-la, mas ela até que era muito frondosa, linda, maravilhosa, era um ipê roxo maravilhoso, né? E ele caiu em cima da administração do parque, né? Nós tínhamos feito a tomografia nele, né? Essa é a tomografia de impulso, né? Na base da árvore. Em 2011 foi feito, em 2014 que ele caiu, né? E aqui nós pudemos verificar como ele estava antes, né? Sem muitas condições visuais, você vê esse oco, mas acabou aparecendo isso muito bem na tomografia, né? Uma perda de resistência de 76%, bem para o lado onde ela caiu. Né? Então, foi possível prever, né, com bastante precisão, no caso dessa árvore, o que ia acontecer. A gente só não sabia quando ia acontecer, mas sabia que a probabilidade era muito alta de acontecer. Né? Então, e aí aconteceu, né? Aqui na Amazônia, em Belém, um guajará. O guajará também perdeu um galho grande aqui, nessa área. Né? Tomografia foi feita. Também a altura, nós fizemos também da Sumaúma, ou da Samaúma, ou da Sumaúma, né? A Ceiba Petandra. E no Guajará nós fizemos até lá em cima, né? Perto, assim, no meio do caule dele, né? Uma árvore muito alta. E a tomografia deu que a árvore está bem. Né? Também, nas Samaumas aí também estão bem. E aí nós fizemos também análise de vento, né? Essa foi uma oportunidade que nós tivemos aí de uma dissertação de mestrado, onde, com auxílio do Flávio Mendes, que vai dar palestra também daqui a pouquinho, vai apresentar o trabalho dele daqui a pouquinho, nós também tivemos a oportunidade de fazer essa maquete de vento, né? Onde você poderia ter corredores de vento atingindo a área aqui, né? E alguma copa sendo arrastada. Então, a gente percebe que aqui a Sumaúma, sim, ela é arrastada pelo vento,
enquanto as outras se protegem. Mas essa árvore, como é mais alta, ela é arrastada pelo vento, sim, né? A 32 metros de altura, o vento. E aqui a 16. A 16, olha, você vê que todas as copas recebem vento e uma protege a outra, né? Aqui, cidades muito arborizadas, você também tem que trabalhar muito essa questão de estar cuidando dessas árvores maduras, essas árvores de copas frondosas. Aqui é o centro da cidade de Maringá, mostrando como ela é muito arborizada, né? Eles tomaram muitos cuidados aí relativos à fiação, iluminação pública, para diminuir a quantidade de podas e danos para as árvores, e também diminuir os conflitos, né, entre as árvores e esses sistemas. Aqui mostrando um outro enterolóbio também caído, né, mostrando que não tem muita raiz profunda, só raiz superficial. Novamente aquela queda, né? Essa daqui é um alecrim, uma árvore muito pesada, assim como o pau-ferro, provavelmente devido aos cortes da grama aqui por máquinas pesadas, ela teve problemas de raiz. E aí, a gente poderia ter uma área de estudo, nós não temos aqui muito no Brasil, né? Essa questão de epidemiológica, né? De você trabalhar o ecossistema vendo, né, um balanço, por exemplo, do que é plantado e do que está morrendo na população, né? Isso é importante também, né? Então, a gente tem um trabalho aqui, uma área aqui que é desenvolvida pela Lara Roman, né, lá nos Estados Unidos, né, um artigo publicado na Urban Ecosystems, né? Mas isso não é novo, né? Já existem referências aí de trabalhos de 77 sobre isso, né? Como esse aqui, do Wilson, 1977, do Journal of Arboriculture. E a gente pensando aqui na seleção de local, a gente também tem que pensar a seleção de local para prevenir risco, né? E aí, também a questão da biodiversidade, a questão da diversidade, a questão de você ter na sua cobertura arbórea várias espécies fazendo essa cobertura arbórea. Não só uma espécie, porque se uma doença específica atingir aquela espécie, vai dizimar a sua cobertura arbórea, né? Então, aí tem uma referência importante de Santamo Júnior, né? E ele, debruçado sobre a questão da doença do elmo nos Estados Unidos, eles criaram essa regra aqui de não ter mais do que 10%, né, de indivíduos de uma única espécie, não ter mais do que 20 de um único gênero, e não ter mais do que 30, né, de uma mesma família. Então, isso aqui é um esquema que, se a gente conseguir manter, conseguir fazer, né, a gente vai ter um bom sucesso aí de ter uma população protegida, né, mais protegida, uma cobertura de copa mais sustentável, né? Ao passo aqui é Piracicaba, e Piracicaba tem problemas aqui, ó, a falsa murta, a sibipiruna aqui, quase que extrapolam essa quantidade, né? 13%, 16%, 17%, né? Mas tem uma presença muito grande também de arbustivas aqui, que é muito ruim. Então, pensando aí em doença ainda, né? A gente tem um trabalho do Magnon, esse senhor aqui, pesquisador, fitopatologista, e você tem aí a espiral de Magnon para as árvores urbanas, né? Caracterizada no livro do Miguel Milano, do professor Miguel Milano, e do Eduardo Dalcin, né? Um livro que foi publicado pela Light, no Rio de Janeiro, praticamente para o Congresso do Rio, né? 2001, se não me engano, 2001. Então, você tem aí fatores de predisposição, ambiente, potencial genético, compactação do solo, baixa fertilidade, baixa adaptação a mudanças climáticas. No caso deles, eles têm problema de salinização, nós não temos. Solo com baixa capacidade de troca, drenagem insuficiente, isso é muito comum. Mudanças climáticas, poluição do ar, idade avançada, e você entra nos fatores de indução. Aí entram insetos escavadores, tronco infestado por insetos, secas, né? Aí vírus, nematóides,
fungos, bactérias e, por fim, a morte da árvore. E aí você tem essa mesma relação aí ilustrada aí em alguns artigos, né? Aí tem dois professores que trabalham com essa questão, né, florestal. Então você tem o ambiente, você tem o patógeno, você tem o hospedeiro, né, e o patógeno, né? Então aí tem a questão da doença, né, os fatores de predisposição aí acontecendo. E como fazer tudo isso numa cidade muito grande, com muita pressão, onde as árvores são constantemente injuriadas, né, como essas daqui, né, com podas drásticas, né, como fazer uma adequada gestão, né? Aí é uma pergunta que as comunidades têm que fazer, né, e cada cidade tem que fazer a sua, né, a sua lição de casa aí. Né? E aqui, só para provocação, né, uma provocação, que é essa questão, né, de podem os profissionais, os técnicos, realmente saberem se a árvore realmente é de risco? Né? Então, teve uma tempestade lá na Flórida, né, o Matthew, né, o Matthew, e ele era um furacão muito grande, né, e aí ele diminuiu a velocidade quando entrou no continente, e ele passou a ser uma tempestade mais branda, né, e foi possível observar aí a resistência de árvores previamente avaliadas. Então, de 2.069 árvores, poucas caíram, poucas tiveram problemas, né, então, e houve um alto grau de acerto nos maiores riscos, mas os riscos intermediários não, né, porque ainda caíram muitas árvores nos riscos intermediários. Então, é algo para a gente pensar, né? Muitas vezes a nossa análise é subjetiva e falta, às vezes, algum elemento a mais para definição, né? Mas a grande maioria, 93% das árvores sobreviveu, né? Intacta, né? E aí ele colocou 94% das árvores avaliadas como tendo probabilidade iminente realmente foram danificadas, né? Então, é interessante esse trabalho, e aqui tem um gráfico dele, né, mostrando que tipo de falha, né, realmente levou, aconteceu com a tempestade, né, falhou. Né? Então, aqui, de você ter ramos codominantes, e até com casca inclusa, só 9,8%, pessoal. Falhou, né? Então o resto ficou intacto. E isso a gente entende como algo mais ou menos grave, né? E, na verdade, não foi. Né? Ao passo que ramos mortos, sim, foi maior. 21% lá. Plantio profundo, ou seja, você planta muito abaixo do solo e você tem problemas de sustentação da árvore por causa disso, de plantar muito profundo. Olha só que interessante. Então, plantio profundo foi uma das questões que mais comprometeu, né? Deep planting. Outro também que comprometeu bastante, 25%, né? De ramos muito compridos, né? Aí vem daquela relação também do slenderness para ramos, né? Ramos muito compridos, aqui também, ó. Decaimento do tronco também, né? 20% lá, ó. Raízes, né? Olha lá. Problemas de raízes, né? E ramos também secos e doentes, 33%. Mas foram poucas as quedas, né? Então, esse tipo de trabalho é bem legal, dá um norte para o que a gente tem que observar, né? E um dos detalhes que eles avaliaram também foi a questão de espécies, que foi significativamente, estatisticamente significativo, a diferença entre espécies. Algumas espécies não teve nenhum problema e outras espécies tiveram. Então, a questão de espécies também é muito importante. E aí, os serviços ambientais são muito claros, aqui definidos no jornal É o País, né, o Rafa Ferrer, definindo, né, a questão da biodiversidade,
a questão dos serviços, né? A questão espaços de nidificação para a fauna, né? E aí você tem esse livro, que é o livro do Miguel Belém e do Dalcin, né? Um livro já, vamos dizer assim, tem mais de décadas, né? Mas é um livro bastante atual ainda, onde ele fala algumas prevenções de problemas para as árvores aqui, né? E aí alternativas, né? Alternativas para a gente poder ter árvores mais seguras, ter mais espaço para as raízes. Então, você pensar onde você vai colocar a árvore no viário pode ser importante. Na calçada, talvez não seja o melhor espaço, né? Talvez você tenha que criar outros espaços, né? Criar outros espaços. Isso pode ser importante. Aqui, exemplos da Austrália, onde eles estão plantando as árvores, onde os carros estacionam, né? No leito calçável, né? Criando bons espaços, livrando a árvore dos conflitos. E essa questão de raízes é muitíssimo importante, né? Aqui é um exemplo, 2006, 15 minutos, né? Um temporal, 158 km por hora, 4.000 árvores caíram em Piracicaba. Essa foi uma delas, não tinha nenhum problema, ela foi arrancada, né? E aqui a gente pensa, criando modelos aí para São Paulo, né? Esse modelo foi criado junto com os meus orientados do Laboratório de Silvicultura Urbana, para a gente dizer o quanto, tentar predizer o quanto dá para plantar em cada rua da cidade de São Paulo. Então, isso foi feito para o plano de arborização recente, que foi lançado agora no Dia da Árvore na cidade de São Paulo. Então, nós fizemos esse modelo aqui para tentar fazer essa predição. Tudo isso foi feito por sensoramento remoto. Os alunos entraram em cada rua, fizeram uma amostragem com 8.000 árvores. 8.000 árvores, eles pontuaram 8.000 espaços para plantio de árvore, para que a gente pudesse fazer essa predição, de criar um modelo para fazer essa predição por sensoramento remoto, né? Essa imagem aqui é muito legal, pessoal, porque ela mostra muito do problema que São Paulo tem, né? Então, o problema de São Paulo é calçada, né? Você arborizar a via pública em São Paulo tem um problema muito grande nas calçadas. Essas áreas em vermelhos, essas manchas vermelhas, pessoal, na periferia da cidade de São Paulo, entrando aqui para as áreas, né, construídas da cidade de São Paulo, são as calçadas abaixo de 190 centímetros. Então, você tem uma grande restrição já na largura da calçada para você ter árvores de maior porte, para você ter árvores de qualquer maneira, né? Então, é preciso repensar o desenho das nossas ruas na cidade de São Paulo para que nós possamos realmente arborizar todas as ruas. Então, esse mapa aqui é muito bacana, é a classificação supervisionada da cidade inteira, e ainda com essa sobreposição das amostragens de plantio para criar o modelo e a restrição de calçada que nós encontramos na cidade. Então, aqui um zoom um pouquinho maior, né? Então, é bastante complicado, é um desafio muito grande, né? Nós vamos ter que reestruturar as ruas para que nós possamos ter árvores. E aí, existe aqui também algo de pesquisa relacionado a isso, né? Na Urban Forestry Urban Greening, principal revista da área científica, nós temos aí um trabalho de uma equipe grande, né? Onde aquela mesma professora Lara, pesquisadora do USDA Forest Service, está presente aqui, a professora Nina Bassucchi também, professor Richard Harper. Então, aqui nós temos um índice para avaliação de espaço para plantio de árvore, né, onde você pesa todas essas características aqui. Então, ele explica e faz que cria esse modelo de avaliação, né, esse índice, que ele vai dizer rapidamente, né, vai avaliar a qualidade, né, dos locais de plantio. Isso é muito, 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 muito importante para prevenir riscos de queda de árvores. E a gente quer sempre que isso se transforme
num espaço semelhante a esse, né? Você tem aí um espaço de restrição, mas você tem bastante copa, bastante serviço, e o serviço estético aí maravilhosamente bem estabelecido, né? Então, aí é Cherry Blossom, lá na cidade de Bonn, na Alemanha, né? Tem ruas com plantios homogêneos aí, com efeito plástico maravilhoso, né? E você vê, não tem nem lugar para estacionar carro, mas tem árvore. Não tem nem recuo de construção, mas tem árvore. Mas também não tem fio nesse espaço, né? Bem interessante. A iluminação pública também é abaixo da copa das árvores. Então, é isso que eu queria mostrar. Eu vou ficar aqui com essa fotografia maravilhosa, né, dessa rua, pensando que, apesar de todas as restrições, as cidades elas vão se modificando, elas vão se reestruturando, e o futuro está aí para a gente poder trabalhar, né? Então, é possível a gente chegar em níveis mais altos de cobertura arbórea, em serviços maravilhosos proporcionados pelas árvores, que elas têm potencial para isso, né? Então, fica essa imagem aí de algo melhor mantido e melhor estabelecido para uma alta restrição de espaço, como é esse caso. Então, queria agradecer de novo e estou à disposição. Muito obrigado, professor Demóstenes. Muito obrigado pela excelente apresentação desse tema que é sumamente importante todo el mundo. Aquí en Sinop, cuando se observó, cuando nos visitó ano retrasado, tem situaciones similares. Muchas árvores de la misma especie, pequeno espaço para crescer, fiação desprotegida, etc. Mas tem muita coisa que ser feita, ser reformulada. Que eu me lembro, né? Sinop tem o mesmo desenho de vias públicas aí de Maringá, né? É o mesmo desenho, exatamente o mesmo desenho, né? Então, e Sinop está na floresta amazônica, né? Então, tem bastante potencial aí para arborizar, né? Sí, el mismo diseño de Maringá, só que eu vi, já comentei com meus colegas que esta floresta urbana de Sinop deve ser reformulada. Tem muitas árvores gigantes, tem ainda ficus, tem silipiruna soca, tem várias espécies grandes no centro da cidade que apresentam um alto risco de lo que você explicou, galhos grandes, socos, já tem fungos, tem inseto, mas aos poucos acho que a gente vai conseguir. Então, vou pedir para a equipe da FUMETEC que coloque, acho que tem 3 questões aqui que já colocaram. Vou solicitar que a equipe de nós coloque as questões, hein? Está bem pequenino. Pode ser assim. Então, tem uma questão que pergunta Mateus, dice, professor, esses equipamentos utilizados para os diagnósticos da vegetação geralmente são aquisição da universidade ou as prefeituras também investem nessa prevenção? Mateus, as prefeituras também investem, né? Nós temos casos aqui como a Prefeitura de Barueri, por meio de um termo de ajustamento de conduta, ela adquiriu um tomógrafo, né? Então, eles têm um tomógrafo completo, né? Até para avaliar raízes, né? Também com eles, né? A Prefeitura de São Paulo tem prestadoras de serviços que têm tomógrafo também, empresas que prestam serviço que têm tomógrafo. Piracicaba também, a empresa que é a terceirizada, que cuida da arborização urbana de Piracicaba, também tem tomógrafos, né? Limeira também tem
uma empresa que trabalha fazendo a tomografia nas árvores. Então, esses equipamentos estão ficando mais universalizados, né? Embora ainda sejam bastante caros, né? Comparativamente, aí, o custo de um tomógrafo é por volta de um custo de um automóvel, né? Mas se a prefeitura pode comprar automóveis, porque ela não pode comprar um tomógrafo, né? Então, é possível, sim. Eu acrescentaria, professor, com sua permissão, é que a prefeitura é a gestora do projeto urbano. Ela, por lei, tem que comprar, tem que gerenciar. Ela que é dona, ela tem, a gente paga seus impostos, reclama e tal, como gestora da floresta urbana, ela tem esse compromisso com a sociedade e com ela mesma, com a população. Tem outra questão aqui. Pois não. Sim, professor. Tem outra questão aqui de outra pessoa, não sei, identificou que não consigo. A contratação dos técnicos também são investimentos da prefeitura ou geralmente as universidades a universidade faz pesquisa. Eventualmente, a gente pode unir a pesquisa com diagnósticos, né? Então, isso as cidades próximas das universidades são os nossos laboratórios, né? São muito importantes. O contato entre a administração municipal e o nosso laboratório, ele é bastante importante para que nós possamos ter dados para fazer pesquisas, né? As cidades são nosso laboratório. Mas os técnicos são necessários e devem ser contratados pela administração pública, com certeza. Com certeza, professor, a universidade tem uma função social, além de nós, como professores ou como instituição pública, formar científico, técnico, damos o serviço de pesquisa através dos projetos de extensão, projetos de pesquisa, doutorado, mestrado, mas tem que haver uma conexão, prefeitura, centro de pesquisa, neste caso, universidade que forma essas pessoas. Tem outra questão aqui de floresta urbana. Professor, o que fazer para incentivar que prefeituras investam na avaliação de risco e manutenção correta das árvores urbanas? Verba pública seria uma única solução? Eu acho que isso é algo que, por exemplo, né, citando um exemplo, a cidade de São Paulo tem uma pressão da sociedade por isso, ela necessita fazer isso hoje, né? Você tem aí, todo ano, entre 2.000 e 3.000 árvores caindo no verão, nas chuvas de verão, né? Às vezes aparecem notícias assim, aterrorizantes com isso, né? Como o caso em Belo Horizonte, né? Então, volta e meia acontece algum acidente grave e todo mundo fica muito preocupado, né? Aí termina o verão e ninguém mais cuida de nada, né? Então, é preciso ter planejamento. É preciso que o gestor entenda que ele precisa cuidar das árvores constantemente, né? E aí ele precisa envolver a sociedade, ele precisa envolver os atores sociais para poder entender mais sobre isso e para poderem agir de maneira conjunta pelo bem desse patrimônio que é a cobertura arbórea, que são as árvores na cidade, que a gente pode traduzir como floresta urbana. Isso é, professor. Estamos aqui esperando mais contribuições. Mas para nós aqui em Sinop, que a cidade está crescendo. E tem outro, a meu modo de ver, outra visão já desses loteamentos. E a parte velha da cidade, sim, como comentei, deve ser reformulada. Mas a parte mais nova da cidade, estamos fazendo pressão mesmo para o governo, para que sejam selecionadas as espécies adequadas, para não evitar esse risco lá na frente. A gente sempre fala, olha,
esta árvore vai estar aqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, você tem que, a partir de agora, colocarla en especie en el lugar certo, senão a gente vai ter os mesmos problemas de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Vamos ter árvores quebradas, carros com problema, casas com problema de galhos. Então, isso é o que tem que ser feito no caso da cidade de Sinop, que está crescendo. Sinop está num clima muito quente, né? Aí é muito quente, precisa muito de sombra. E também a gente tem que pensar em ter espaço para as árvores, né? Então, esses bairros novos, essas ruas novas, elas precisam garantir espaço para a gente poder plantar árvores melhores, né? Então, isso é bastante importante. Não é só tentar adaptar a espécie para aquela restrição de espaço, mas também ter bastante espaço para você ter qualquer espécie. Então, isso é bastante importante também, né? E Sinop tem, não é tão grande assim, né? Tem bastante oportunidade ainda de crescer melhor, né? Com certeza, professor. Então, aqui não tenho mais questões de pessoal. Aqui acho que vamos ter problema com a CTI da universidade. Estão com problema já de corto-circuito. Então, professor, vamos ficar uns minutinhos mais a ver se tem outro questionamento, outras perguntas. Nós esperamos ter você por aqui nas próximas oportunidades. Vamos esperar que passe esta pandemia que nos ha obrigado a reinventarnos, ¿eh? Todo é em cima da aprendizagem dos técnicos da Federal, que a Universidade Federal, que eles não tinham experiência, ninguém tinha experiência com este sistema de online, mas está dando certo. Professor, não temos mais questionamentos. Se você quisera acrescentar algo mais, antes de eu dar as palavras para fechamento com você. Ok, muito obrigado e sucesso a vocês aí. Tudo de bom, muito obrigado. Professor, muito obrigado uma vez mais. A gente agradece muito sua contribuição. Você para nós, eu como professor de silvicultura e outros mais de florestas urbanas, você é uma referência para nós e com certeza vamos a sempre revisar os conceitos, tanto de você como de outros científicos que você ha citado. Muito obrigado, então, damos por a sua apresentação e tenha um bom dia para vocês. Bom dia, professor Magena. Um abração. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau. Bom? Me escuta, Charles? Olá, bom dia, sim, professor. Tudo bem? Bom dia, Charles. Charles, bom dia. Desculpe todos. Imagina. Já o mais provável é que você está ciente de que aqui ontem na cidade choveu forte, ventou, a CTI nossa da universidade tive problema, mas todo vai, por enquanto está todo resolvido, então vamos a continuar com sua apresentação. Árvores e acidente de trabalho, levantamento dos últimos 4 anos em Santa Catarina, dados preliminares, certo? Isso. Então, eu te agradeço desde já e fica contigo a palavra e a apresentação. Obrigado, professor. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Estão conseguindo ver? Professor? Alguém poderia me dar um retorno? Estão vendo?
Sim, Charles, está tudo ok. Pode iniciar. Obrigado. Bom dia a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Charles Coelho, eu sou engenheiro florestal e mestre em engenharia florestal, e também sou co-founder da empresa Arboran, atuando aí como diretor técnico e diretor de P&D. Esse é um recorte de um trabalho maior, que ele vem sendo realizado por estudantes e professores de outras universidades, envolvendo aí 4 instituições de ensino superior, sendo a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Santa Catarina, a Universidade Regional de Blumenau e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, o trabalho ele é intitulado como Árvores e Acidentes de Trabalho, levantamento dos últimos 4 anos em Santa Catarina, dados preliminares. Os coautores do trabalho é o Paulo Augusto Garbujo da Silva, a Ana Carolina Boschetti, o Gabriel Mancini Antunes da Silva, a Glaucia Keber e a professora Flávia Gisele Kronenblum. Partindo para a parte de introdução, hoje o Brasil ele ocupa a 4ª posição no ranking mundial de acidentes de trabalho. E essa temática de árvores e acidentes de trabalho, tanto em áreas urbanas e áreas rurais, ainda é pouco discutido no meio acadêmico. Então, por conta disso, o propósito desse projeto é responder 2 perguntas. Acidentes de trabalho fatais com árvores é mais frequente na área urbana ou na área rural no estado de Santa Catarina? Segundo, qual o perfil dos trabalhadores que estão envolvidos com esses acidentes? E, por último, sugerir medidas que possam diminuir o número de acidentes envolvendo árvores no meio urbano. O material e métodos. Então, esse trabalho, a coleta de dados, ela se deu por meio de uma investigação em redes sociais e jornais digitais, utilizando palavras-chave como morte, queda de árvore, poda e corte. Isso no período de novembro de 2019 a agosto de 2020. Todas as informações coletadas foram tabuladas e processadas na planilha Microsoft Excel. E aqui à direita é só uma imagem da área do recorte do estudo, dando a dimensão do campo amostral. Entrando então já na parte dos resultados e discussões, então ao período de 4 anos, que era de 2017 a 2020, encontrou-se 26 casos fatais, né? Onde 13 foram registrados na área urbana e 13 na área rural. Nos acidentes envolvendo no ambiente urbano, os acidentes estavam relacionados com a supressão, poda de árvore, em alguns casos, quando o operador ia fazer a escalada e já caía, acabava vindo ao óbito. O que é interessante destacar aqui é que no Brasil hoje existe uma norma regulamentadora direcionada para o manejo de árvores urbanas, que é a BNT 16246, que fala sobre o manejo de florestas urbanas, principalmente a parte de poda. E também existe uma NR 35 sobre o trabalho em altura. Entretanto, porém, poucos profissionais acabam tendo conhecimento, tendo certificação ou curso dessas legislações. E por conta disso acabam vindo a sobre acidente de trabalho. Já na zona rural, as atividades ligadas com os acidentes foram principalmente a queda da araucária, porque aqui no estado de Santa Catarina, principalmente na época quando dá a semente, o pessoal acaba escalando para vender o pinhão, e aí acaba tendo esses acidentes de queda, vai escalar o galho, quebra, vem a cair no solo e acaba morrendo. E também foi muito encontrado os dados, principalmente em atividade de reflorestamento, corte de pinos e eucalipto. Quando a gente buscando entender o perfil dessas pessoas que sofreram acidente, 100% pertenciam ao sexo masculino, sendo que a faixa etária predominante foi acima de 51 anos, representando 52%, seguida da faixa etária de 31 a 40 e 41 a 50, ambos com 19%. E por último, a faixa de 18 a 30 anos, com 10%. Então, o número de acidentes de trabalho envolvendo árvores no ambiente urbano, a gente acredita que seja maior, porque não existe um banco de dados no Corpo de Bombeiro e na Defesa Civil que tenha esse registro, essas informações. O que acaba acontecendo é que quando tem um deslocamento desses órgãos, eles acabam colocando acidente de trabalho, mas não são tão específicos ao ponto de detalhar que tipo de acidente que ocasionou. Então, creio que esses números sejam maiores. Infelizmente, a gente não tem como ser preciso justamente por conta dessa falta de informações. Então, aqui é só uma demonstração do que a gente encontrou recentemente no estado de Santa Catarina. Homem que tentava podar árvore cai e morre em Blumenau. Homem morre após ser atingido por tronco durante corte de árvores e pomerode. E homem morre após ser atingido por tronco em árvore em Blumenau. Uma coisa que chama também a atenção dos nossos dados é que o principal caso de acidente está se concentrando numa região, que é na região do Alto e Médio Vale do Itajaí. E a questão é, por que isso vem acontecendo e como evitar esses acidentes? Um outro dado bem agressivo que a gente conseguiu encontrar no levantamento é que com os dados comparados do ano de 2019
para 2020 até agosto, houve aumento de 233% de casos fatais. Então, esse é um número que assusta quando a gente para observar e pensa, poxa, o que realmente vem acontecendo com os profissionais? É falta de capacitação técnica? Talvez zona de conforto? Então, a gente precisa ainda aprofundar esse trabalho para ter mais clareza. Então, por fim, por ser um trabalho que a gente está apresentando alguns dados preliminares, a sugestão aqui, os órgãos ambientais a nível municipal e estadual elaborem um banco de dados, cadastro, de profissionais habilitados e capacitados para realizar atividades de poda e corte de árvores no ambiente urbano. E também que eles possam promover workshops para troca de experiência e capacitação técnica para trabalhos em altura, além de certificar e regulamentar a profissão de arborista. Acreditamos que, envolvendo essas duas ações, o número de acidentes vai diminuir, não só no estado de Santa Catarina, mas também a nível nacional, o que a gente vem observado que é muito comum as pessoas irem fazer a poda, sem nenhum conhecimento técnico, acabam caindo e vindo a óbito. O que eu teria para apresentar seria isso. Eu fico à disposição para as perguntas. Queria agradecer o pessoal da Floresta Urbana pela oportunidade de apresentar esse trabalho e também parabenizar pela iniciativa. Também quero agradecer aqui ao grupo de trabalho que vem se mobilizando atrás dessas informações. Como eu falei, esse é um dado pequeno dentro do nível maior. A gente está fazendo a nível região sul e a ideia é que ano que vem a gente já comece a coletar a nível nacional. Vou interromper aqui. Voltar à apresentação. Professor, algum questionamento? Sim, muito obrigado, Charles. A gente agradece, o grupo de Floresta Urbana agradece a você. Vamos a dar uns minutos para perguntas, questionamento, mas eu vou a conversar uns minutos com o senhor. Sim, é certo, é real, esses acidentes. Mas acidentes acontecem por, eu diria, desconhecimento em muitos casos e ousadia por outros. Eu sei, vivem muitas políticas do Estado, município, e no mesmo plano de arborização urbana, que as podas só devem ser realizadas, como você bem colocou, por pessoal treinado para isso. Porque Exato. realmente acontece, a gente vê na internet gente cortando uma árvore quando ele está no galho, no tronco e tal, infelizmente, mas acontece. Mas acho sempre que é uma responsabilidade da prefeitura mesmo. Sim. Mais ações, mais legislação, mais vigilância por os mesmos vecinos, porque a vida, você pode recuperar a árvore, mas a vida não se recupera. Você está certo em chamar a atenção e trabalhar com esses elementos para evitar acidentes drásticos. Sim. O que seria interessante é, como o professor mesmo mencionou, né, que tem uma norma regulamentadora, seja a nível municipal, estadual ou federal, que só pode realizar essas podas quem tem essa certificação dentro da prefeitura, né, que aí a gente acaba diminuindo, não vamos dizer eliminando 100%, mas acaba diminuindo esse risco que tem de a pessoa vir sofrer um acidente e levar ao óbito. Isso assim. Não, acontece aqui na cidade de Sinop, você vê qualquer pessoa cortando, já reclamamos muito pessoalmente à Secretaria de Meio Ambiente, para podar tem que ser uma pessoa que esteja preparada, tem que ter a ferramenta adequada, podar no momento adequado. Felizmente, nas árvores maiores sim tem outros equipamentos que se usam, mas a gente observa que moradores que, em vez de cortar, envenenam as árvores. Mas é fatal, mas é assim mesmo. Infelizmente, observamos a diário esses problemas. É um trabalho de formiguinha, né? A gente vai fomentando, trazendo mais pesquisa para diminuir esses números aí agressivos. A longo prazo a gente consigue, porque sim, a pérdida de um ser humano é irreparável. A gente aqui na cidade trabalhamos muito com os alunos da escola da rede pública e privada dos anos iniciais, para ensinar. Isso não deve ser feito, ou deve ser feito por uma pessoa experiente, ligar para a prefeitura, a árvore caiu, está caindo. Nossa, excelente. Charles, não temos questionamentos por aqui.
Eu, uma vez mais, agradeço a sua apresentação. Esperemos ter a você em outras oportunidades. E muito obrigado. Eu que agradeço, professor. É um ótimo evento a todos e um ótimo dia. Obrigado. Bom dia, Bruna. Bom dia, Bruna professor. Martínez Marques, minha querida aluna. Tudo Bom bem? dia. Tudo, e o senhor? Tudo bem. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter essa coragem de participar já como quase formada. Ainda não se formou Não, com trabalhos que acabasse, hein? Como engenheira florestal, futura engenheira florestal, para apresentar suas pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal Campus de Sinop. Então, seja bem-vinda mesmo. Então, fique com a palavra para a sua apresentação. obrigado, professor. Bom, eu vou começar a apresentar meu trabalho. O meu nome é Bruna Martini e eu sou estudante de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Sinop. E esse trabalho eu fiz com a ajuda da minha orientadora, Cassiara Gonzato Maciel. Opa, desculpa. Bom, tive um problema. Desculpa a todos. Eu falo um pouco sobre a qualidade sanitária das sementes florestais. E eu começo com uma introdução falando que a demanda das sementes florestais, tanto para a recuperação de ecossistema degradado, como para a manutenção da fauna silvestre, ela vem aumentando cada vez mais. E para ter uma boa muda, é necessário que conheça uma sanidade, uma qualidade de sementes que irá ser utilizada. Pois ela poderá servir como vínculo para a propagação das sementes e a disseminação de patógenos. Os patógenos, eles além de afetar a germinação, eles causam um grande dano ao desenvolvimento das sementes. E a presença de fungos, ele pode reduzir o poder germinativo e causar a morte das plantas e transmitir as doenças. O objetivo do meu trabalho, ele foi avaliar a sanidade de Azadiacta indica, que é a semente de Nim, Cedrela filis, que é o cedro, Hormosia arbórea, que é o olho de cabra, por meio de método de papel filtro e também de saburá. Eu deixo ressaltado que o Cedrela filis, eu tive 2 lotes. Eu consegui o lote do Rio Grande do Sul e também o lote do Sudeste. Bom, na metodologia, foi feita no Laboratório de Fitopatologia e Microscopia na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Sinop. E para ambos os testes, foram utilizadas 100 sementes de 4 repetições de 25 cada. O teste de papel filtro,
as sementes elas não foram desinfetadas e foram semeadas em caixas transparentes, tipo Gearbox, e foram forradas com 2 folhas de papel filtro umedecidas com água destilada. Já o meio de saborar, as sementes elas foram desinfetadas com álcool 70 por 30 segundos e também após isso por hipoclorito de sódio 1% a 30 segundos. Após isso, elas foram lavadas e colocadas para secar em cima de um papel filtro e depois plaqueadas em meio saborar. Após isso, elas foram levadas à incubação em câmara com uma temperatura mais ou menos a 22 a 3 graus, com fotoperíodo de 12 horas. Após 7 dias, as sementes elas foram avaliadas individualmente e os fungos eles foram identificados com o auxílio do microscópio óptico e também com a bibliografia especializada. Bom, aqui no resultados de discussões, eu trago 2 fotos, 2 imagens. A primeira imagem, eu trago a diferença entre o papel filtro e o meio saborar, e dá para ver nitidamente que no meio de saborar, a infestação é muito maior. Isso ocorre porque a gente dá condições aos fungos para eles disseminar mais. Já no meio do papel filtro, não. E na segunda imagem, eu trago as fotos dos fungos que foram identificados. Embaixo, eu identifico eles com o nome, como vocês podem ver. E na conclusão, eu concluo que verificou os gêneros fúngicos que verificou foi o penicílio, o aspergillus, os rhizopus, o cladosporium, o Rhizoctonia, o Phomopsis, o Chaetomium, Nigrospora e o Fusarium. Eles são fungos, eles são gêneros de fungos que eles podem causar grandes anormalidades na semente e também eles podem prejudicar muito o seu desenvolvimento. E como eu disse dos lotes de Cedrela fissilis, eles apresentaram um alto índice de contaminação, quantificando no teste de sanidade em saborar. Então, esse foi o meu trabalho, eu descrevi um pouquinho. Desculpa o nervosismo, primeira vez fazendo isso, mas qualquer dúvida pode tirar comigo. Bruna, muito obrigado. Fica tranquila, que sempre acontece esse nervosismo, se dá um frio aqui na barriga, mas não tem problema. A gente agradece. Floresta Urbana e todas as pessoas que estão assistindo ao simpósio agradecem a você e parabenizam a você pela apresentação. Bruna, eu coloquei aqui na questão como poderíamos diminuir o impacto dos patógenos de sementes e sua possível repercussão negativa na regeneração das florestas urbanas. Professor, eu acho que pelo uso, né, de alguns inseticidas, algumas coisas, porque como são naturais, eu acho meio difícil que consigam acabar ao todo assim, mas eu acho que com a identificação deles, a gente pode ver um modo de acabar com eles de forma de inseticidas ou alguns combates naturais que a gente tem. Acho que seria isso. Então, obrigado pela resposta. Mas estaria voltado mais essa pesquisa para você para a produção de mudas no viveiro, se aumentar essa qualidade de mudas para possíveis usos de essas árvores no meio florestal, no meio urbano, que estamos tratando no simpósio de hoje. Uma pergunta, repete, professor. Não, só um comentário sim, que contribui mesmo
porque muitos desses fungos de sementes ainda não estão, não, que eu não conhecia dessa tipo de pesquisa relacionada fundamentalmente por cumaru, que se tem problema de desenvolvimento de muda no viveiro, então estaria mais para esse campo de ter mudas de qualidade para seleção de mudas para o meio urbano. Sim, porque os patógenos eles atacam mais na muda, né? Na planta recém-desenvolvida. Então, quanto mais a gente estudar quais são os possíveis patógenos que ataca, mais rápido a gente pode combater num viveiro, também. Ok, vamos dar um minuto, saber se tem questionamento. Bom, Bruna, não temos señalamiento, não temos mais perguntas. A gente, uma vez mais, agradece sua contribuição para o simpósio nosso aqui na cidade de Sinop. Desejamos muito êxito em sua vida como engenheiro florestal, que quase está entrando no campo já de ação dentro de pouco. Agradecemos muito sua contribuição. Muito obrigado. Obrigada a você, professor. Bom dia, professor. Consegue me escutar? Bom dia, Alcides. Escuto você, mas você não aparece na tela. Professor, eu estou com um problema de compartilhamento de tela aqui. Você tem que estar com câmera. Agora já saiu a tela de você. Já tem aí. Já colocou. Não está saliendo aqui. Não tem por si, não tenha prisa. Conserte-se aí, a gente aguarda. Né? Sabemos que falhos técnicos, falhos pessoais. Não tem problema. Tá, ok. Eu vou ver o pessoal aqui para me auxiliar, daí, ok? Alcides, te escutamos, Sim, eu estou escutando, professor. mas não aparece na tela. Você não aparece. Sim, eu coloco para compartilhar minha câmera aqui, porém, quando eu coloco para compartilhar, até o áudio ele desativa. Faça o seguinte, sai de stream, share e volta a entrar de novo. Por favor, a ver se isso dá certo. Tá ok.
Alcides, ¿me escuchas? Alcides. Alcides, buen día, ¿me escucha, Alcides? Alcides. Alcides, ¿me escucha? Eu escuto, professor, só não consigo ligar o webcam aqui. Bom, aqui, Alcides, eu está na tela o trabalho de você. Se você quiser só falar e apresentar o trabalho de você que está aqui na tela. Então, posso começar, professor? Pode começar, então, eu vou dar uma introdução a você. Desculpe uma vez mais a todos, tanto os membros da Ação Floresta Urbana, os membros de pessoas que nos assistem. Hemos tido problemas de conexão, entre nós mesmos. O tempo mesmo nos atrapalhou, a chuva, assim, vento, etc. Então, damos a bem-vinda para Alcides Júnior, que apresentará o trabalho de caracterização sanitária, biometria e tratamento de sementes de Delonic regias com tricoderma. Agradecemos a Alcides e fica com a palavra, Alcides. Bom, primeiramente, queria pedir desculpa a todos pela minha web não estar ligando, tá? Tentei fazer de tudo aqui, mas não aparece, desculpa. Bom, o meu nome é Alcides, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Florestal da UFMT, campus de Sinop, né? O trabalho que eu vou apresentar é caracterização sanitária, biometria e tratamento de sementes Delonix regia com tricoderma. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim e pelo Luiz Felipe, acadêmico também do curso de Engenharia Florestal, e pela professora Cassiara Gonzato Maciel. Assim, a utilização de sementes para a produção de mudas de espécies florestais, elas vem crescendo nos últimos anos, e com isso é muito importante a utilização de sementes com boas qualidades fisiológicas e também sanitárias, né, para a produção dessas mudas. E a utilização de micro-organismos como biocontroladores de doença e até mesmo promotores de crescimento, ele é uma alternativa sustentável e vem sendo bastante pesquisada e aplicada. E essa espécie de tricoderma, ela está entre os fungos que são mais estudados como agente no controle biológico de fitopatógenos e também na promoção da germinação de sementes e do crescimento vegetal.
Bom, o objetivo desse trabalho é a caracterização sanitária com o método do papel filtro, o meio de cultura, a biometria das sementes e também a avaliação do efeito do isolado do tricoderme na emergência das plântulas de Delonix regia. O nome popular é o flamboyant, tá? Ela foi coletada em agosto de 2019, ano passado. E, assim, para realizar a análise biométrica, foi selecionado 100 sementes, e com o auxílio de um paquímetro, foi realizada a medida ali do comprimento, a espessura e também a largura dessas sementes. Para a sanidade em papel filtro, foram utilizadas 100 sementes, que foi dividida em 10 repetições, e ela foi distribuída em uma caixa plástica transparente, né? E nessa caixa foi forrada com 2 folhas de papel filtro, e essas folhas de papel filtro, ela foi umedecida com água destilada. Após isso, foi colocada as sementes nela e foi levada para a incubação. Essa incubação, ela foi realizada em câmera com temperatura controlada, mais ou menos 25 graus, com fotoperíodo de 12 horas, isso durante 7 dias. E aí, após esses 7 dias, essas sementes, elas foram avaliadas individualmente, né? E aí os fungos que estavam associados a elas, eles foram identificados. Isso com o auxílio de um microscópio, estereoscópico e óptico, e também com a bibliografia, especializada para isso. Para a sanidade do meio de cultura também foram selecionados, meio de cultura saburado também foram selecionados 100 sementes, com 10 repetições, né? E aí essas sementes, elas foram desinfestadas em álcool 70%, mais ou menos ali 30 segundos, e depois com hipoclorito de sódio a 1% também por 30 segundos. E aí, após fazer esse processo, essas sementes foram lavadas com água destilada e foram colocadas para secar sobre um papel filtro. E logo após disso, elas foram plaqueadas no meio de cultura. O processo de incubação foi o mesmo utilizado no papel filtro, que eu falei, né? E aí, essas sementes, aos 7 dias, elas foram avaliadas e os fungos ali associados a elas foram identificados. O isolado do tricoderme que foi utilizado nesse trabalho, ele pertence ali à coleção de micro-organismos, né, da UFMT, campus de Sinop, e para fazer a multiplicação desse isolado do tricoderme, ela foi realizada no laboratório de fitopatologia, e aí foi adicionado 200 gramas de arroz e 100 ml de água destilada, né, em um becker. E aí depois foi esterilizado em autoclave por mais ou menos 25 minutos, a uma temperatura de 121 graus. E aí em uma câmara de fluxo laminar, esse arroz, ele foi transferido para a embalagem de polipropileno e nessa embalagem foi adicionado ali mais ou menos uns 10 discos, foi adicionado, na verdade, 10 discos com 9 milímetros de diâmetro, né, do isolado do tricoderme que foi cultivado em meio de comercial saburá. E aí, depois de ter feito esse processo, essa embalagem, ela foi feita a vedação dela, e essas embalagens, elas foram mantidas em BOD, com a temperatura mais ou menos de 25 graus, com um fotoperíodo de 12 horas, isso por 7 dias, e essas mesmas embalagens, elas foram revolvidas assim diariamente, para quê? Para promover a aeração desse substrato e também a quebra do micelo, que o objetivo disso era aumentar a superfície de contato e também a taxa de esporulação. E antes de iniciar os tratamentos com a utilização do tricoderme, inicialmente foi realizada a superação, né, da dormência dessas sementes por meio de imersão em água a 100 graus, e isso durante 5 minutos. E aí, depois disso, essas sementes elas foram submetidas aos tratamentos, sendo eles, foram aí avaliados com base em 3 tratamentos, né, sendo o primeiro a testemunha, o segundo é a imersão da semente em meia aquosa com o tricoderme por 5 minutos. Para o preparo da suspensão do esporo aqui, o arroz que ele foi colonizado, ele foi seco e triturado, né, e foi transformado em pó. E aí preparou ali uma solução com 1 grama em 10 ml de água esterilizada. Isso para cada 100 sementes. E aí, em um becker contendo a suspensão desse esporo, essas sementes elas foram imersas por mais 5 minutos ali. E aí depois permaneceram 1 hora secando e após isso elas foram semeadas. Para o tratamento 3, que foi
a adição do tricoderma no substrato, né, utilizou uma bandeja ali com capacidade de 10 litros, mais ou menos. Nessa bandeja foi preenchida com 4,5 litros de substrato e foi acrescentado 30 gramas de arroz colonizado por litro de substrato, né. E aí fez a homogeneização do material, e aí os tubetes eles foram enchidos, e aí a semeadura foi realizada. As variáveis quantificadas foram a emergência da plântula, ali a cada 7 dias, a altura da plântula, o diâmetro do colo, o comprimento da parte aérea e da raiz, isso já aos 28 dias. Isso também foi possível com o auxílio de uma régua e um paquímetro digital. O delineamento que foi adotado foi o integralmente causalizado, né, com 5 repetições, e os dados eles foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas ali pelo teste de Tuque a 5%. Em relação à análise da biometria da semente, as dimensões médias foram de 22,89, 4,92 e 6,55 milímetros, isso respectivamente para o comprimento, espessura e largura. E os fungos que foram identificados foram penicílio, aspergillus, Phomopis, Claudosporius, Alternaria e Rhizoctonia. E assim, as sementes, elas apresentaram um alto índice de contaminação. E esse alto índice de contaminação, ele pode ser melhor visto, assim, melhor observado pelo teste de sanidade em meio de cultura Saburá, que teve um maior número de presença de gêneros fúngicos identificados, porque ele oferece ali, esse meio de sanidade, ele oferece uma condição adequada para o crescimento e para a esporulação do micro-organismo, e alguns desses fungos, eles são muito prejudiciais para a germinação e do desenvolvimento, como Phomopis e Rhizoctonia, né, eles prejudicam. E em relação na emergência da semente Delonix regia, não foi possível observar ali a diferença significativa em relação à testemunha, né? Porém, o tratamento 2, que é a imersão da semente em meia aquosa com o tricoderma, por 5 minutos, ele apresentou assim, um resultado numérico superior para a emergência e também para o desenvolvimento das plântulas ali, em relação à altura e o diâmetro. Essa foi minha apresentação que eu tinha programado para hoje. Alcides, muito obrigado mesmo. Conheço bastante desses temas, hein? Mas eu vou perguntar para vocês, antes de que apareçam outros, e eu pergunto, Alcides, esses fungos identificados são originários por contaminação na câmara de germinação ou esses fungos já vêm da colheita do campo? Professor, algum desses fungos, como por exemplo penicillium e aspergillus, ele é muito, como é que eu posso dizer, a palavra aqui está me fugindo, mas é muito comum encontrar esses fungos, certo? Penicillium e aspergillus. Porém, aqui, provavelmente, a maior parte da contaminação foi no campo e não na câmara. Los testes, si el experimento partió de la parte externa de la semente, ustedes no cortaron la semente y a partir de los embriones hicieron cultivos, não, foi a semente. El método que ustedes utilizaron. Fizemos a coleta da semente, foi feita aqui mesmo em Sinop, né, que tem bastante da espécie flamboyant aqui em Sinop, foi feita a coleta dessa semente e do jeito que coletou, foi feito os ensaios, com os testes de sanidade e tudo, né? Não foi o que o senhor estava falando aí. Ok, eu entendi, muito obrigado, muito obrigado. Vamos ver se tem algum alguém dos participantes tem algum questionamento. Já você passou por a disciplina sementes, Alcides? Sim, professor, já fiz sim. Ah, tá. Já tô quase me formando já. Já está quase formado. Parabéns, então. Assim, não temos aqui questionamento, não temos perguntas dos assistentes. Eu agradeço a você uma vez mais. Peço desculpa por todos os inconvenientes que hemos tido hoje de quebra-cabeça
para abrir este simpósio no dia de hoje. Mas agradecemos muito a sua contribuição e esperemos que você tenha êxitos no dia a dia, no trabalho, como já uma vez que se forme. Muito obrigado, Silvio. Professor, eu que agradeço. Eu queria pedir desculpa também por não aparecer a minha imagem aí. Eu acho que algum problema aqui no meu computador, realmente, que eu colocava para aparecer e aí desligava até o áudio, tá? Eu peço desculpa por isso. E eu que agradeço por participar desse projeto daí, tá ok? Ok, muito obrigado, muito obrigado. E convidamos a você para a sessão da tarde, hein? Temos Sim, pode deixar. Trabalho, mesa redonda. Convidado a você, esperemos que você esteja conosco de tarde. E os dias restantes do simpósio. Sim, eu estou acompanhando, sim. Tá ok? Muito obrigado.